Então, a Unibis me contactou faz uns 2, 3 meses. A gente queria fazer um bate-papo mesmo, para falar um pouco sobre como que é esse ecossistema e como funciona inovação, como se cria inovação em Israel. Vocês já devem ter ouvido falar, cada um já ouviu uma história, outra de coisas incríveis realmente que têm surgido nos últimos anos lá. E não é um negócio por acaso, não acontece, sabe, de forma aleatória como parece, talvez. Tem toda uma ciência por trás disso e é um processo que durou vários anos. A origem desse viés mais tecnológico em Israel, e não é assim, inovação em Israel está muito ligado à criação de tecnologia, não é diferente em cada país um pouco. Em Israel é realmente criação de propriedade intelectual. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um pouco disso também, mas tem muito mais criação de formas de usar tecnologia para fazer coisas de uma forma diferente, para vender produtos pela internet, para distribuir, enfim, para acessar o consumidor final de outra forma e tal. Em Israel é a criação da internet, como se fosse, criar as ferramentas e não usar as ferramentas, é um pouco diferente. E a origem principal desse mercado em Israel, dessa capacidade ou desse mindset, dessa forma de pensar em Israel, vem felizmente ou infelizmente do que está acontecendo agora lá. Assim, a necessidade, como fala, é a mãe da criatividade, enfim. Então, desde o começo do país, logo cedo, o maior desafio que se teve é o desafio da segurança. Como vocês estão vendo, hoje bem claro, nossos vizinhos ali não querem que a gente exista. Não é nem assim, querem um espacinho, eles querem, vocês ouviram todo mundo falar do rio até o mar, etc. Eliminação total. Então, desde o primeiro dia, até antes do primeiro dia, o Estado de Israel começou em 1948, mas desde os anos 20, aos poucos os judeus foram voltando, na verdade, para Israel, e desde então tem essa resistência bastante forte. Então, logo no começo do Estado, e até antes um pouco disso, a liderança decidiu que a única forma de garantir a existência do Estado se ele constantemente fosse superior em termos militares. Agora, numa situação onde é 1 contra 30, né, não adianta não vamos ter mais força numérica. O exército não pode ser maior do que os exércitos em volta, nunca vai ser maior, vai ser sempre várias vezes menor. Então, a única forma de manter a existência era que se tivesse uma superioridade tecnológica muito grande e consistente, independente. A palavra independente é importante, por exemplo, como vocês veem hoje que acontece na Ucrânia. Na Ucrânia, o país não tem uma capacidade bélica independente, não cria suas próprias armas, sua tecnologia militar. Então, depende, na guerra contra a Rússia, agora, que país vai aceitar mandar vender que tipo de armas para eles. Não é nem doar armas, é vender. Porque cada país faz sua conta se vai apoiar a Ucrânia até que ponto, para não enervar a Rússia, que fornece o gás para a Alemanha, etc. Então, a Alemanha depende da Rússia, então ela pode fornecer, talvez, equipamento de defesa, mas não de ataque, etc. Cada país vai ter suas contas e a Ucrânia, nessas, fica dependendo dos outros. Então, Israel, desde o primeiro dia, decidiu que não pode depender de ninguém, que tem que criar a sua própria tecnologia militar, e muito superior à dos vizinhos. Então, desde o começo, se investiu bastante em pesquisa e desenvolvimento e se criou toda uma cultura, vamos dizer assim, intelectual, de estudos, etc., da parte técnica, física, química, computação, quando começou também esse lado telecomunicações, primeiramente para um objetivo, infelizmente, de militar. E logo nos anos 70, no final dos anos 70, começo dos anos 80, foi quando começou esses talentos a perceberem que o mundo
tinha talvez oportunidades interessantes para esse tipo de conhecimento, que foi quando começou a onda tecnológica no mundo. Não tinha internet até 80 e poucos, etc. Então, nessa época foi quando os talentos que se desenvolveram dentro dessa indústria militar começaram a sair. E desde então, e o governo, vamos dizer, incentivou isso mesmo, percebeu que pode ser um flanco econômico bastante importante para o país no futuro, e começou a fazer vários programas e incentivar essa atividade, vamos dizer, de criação de tecnologia não militar, nesse caso, e não impediu ninguém de sair, de usar seus talentos, o que aprendeu, etc. E assim, no fim das contas, todo esse movimento acabou criando alguns padrões, que é o que eu vou falar sobre hoje, assim, como que no fim das contas, se desenvolver uma forma, uma metodologia de como criar inovação. Quais são eu vou falar brevemente assim de quais são os itens mais importantes na hora que um empreendedor decide começar em Israel uma nova empresa em tecnologia. Depois eu vou dar uns exemplos do meu portfólio, vou dizer um pouco quem eu sou também. Então, bom, meu nome depois dessa introdução, meu nome é Michel e eu falo português mais ou menos, como vocês estão vendo. Eu nasci aqui e há 20 anos atrás eu me mudei para Israel. Aqui eu comecei minha carreira no mercado financeiro como a maioria dos meus amigos e eu saí do mercado aqui em 2001 para focar num tipo de investimento específico, que era a parte de hedge funds, internacionais. E aí eu acabei me associando a uma empresa israelense desse segmento, abri o escritório deles aqui, e em 2003, fazem 20 anos, eu me mudei para lá, ainda na mesma empresa, e aí teve a crise de 2008, que alguns de vocês talvez vão lembrar, e depois disso eu resolvi fazer a transição para Venture Capital, que não sei, em português se chama Venture Capital também. Em 2013, eu comecei o Maverick, vocês vão ver, está aqui o logo, junto com o meu sócio, e a gente investe em empresas de tecnologia lá em Israel. A gente vira sócio, compra ações de empresas privadas de tecnologia. A gente procura, especialmente aquelas onde a parte técnica, como eu expliquei antes, é mais profunda, tem um segmento de Deep Tech, que chama. Em todos os verticais, a gente investe em tecnologias de software, de hardware, para agricultura, água, bastante amplo o nosso portfólio. Software pode ser para o mercado financeiro, pode ser para cyber e vários outros assuntos. A gente já fez, até hoje, 42 investimentos em 42 empresas diferentes. A gente tem hoje um fundo de 200 milhões de dólares. São 3 fundos, que no total são 200 milhões de dólares de investimentos. O valor de mercado disso já é algumas vezes esse número. Todos os nossos investidores são pessoas físicas, como vocês, mais ou menos metade do Brasil e metade dos Estados Unidos. A nossa tese de investimento, eu vou dar uns exemplos depois, a gente procura empresas que estão já num estágio de receitas iniciais, já tem um produto pronto, já está vendendo, e a gente procura levar elas para um patamar acima. E a tese de investimento, a gente procura empresas que estão construindo algo bastante único, que resolve uma dor muito grande, mundial, e com uma solução única do ponto de vista de concorrência, quer dizer, que não tenha praticamente ninguém resolvendo tão bem essa mesma dor, porque, no fim das contas, a gente investe para poder vender as empresas alguns anos depois, em geral de 5, 6 anos depois, e no lugar de depender, o que a gente procura é não depender das oscilações do mercado financeiro para, na hora de vender a empresa, precisar de um múltiplo bom, um múltiplo ruim para vender as empresas. Em geral, fundos maiores
têm outro tipo de tese totalmente diferente. Eles procuram crescer as empresas ao máximo e, no final, vai vender por um preço de mercado, ou seja, múltiplo 10 vezes as receitas, uma coisa assim. E esse 10 vezes, o 10 depende da época. Tem época que pagam 8, tem época que pagam 12, tem época que pagam 5. E agora, nos últimos anos, 2 anos, está bem baixo esse número. Para não depender disso, a gente procura empresas que, na hora de vender, o interesse do comprador não é pelas minhas receitas ou pelas receitas da empresa, é pelo potencial de receitas que essa tecnologia pode trazer a eles. Então, assim, vou dar um exemplo, depois eu vou dar um exemplo do portfólio e eu vou explicar para vocês. Mas vamos começar do começo. Então, eu vou dividir, eu vou falar desses tópicos, o que é mais importante para inovação. Então, essa ordem, um time em primeiro lugar, depois uma ideia, depois os investidores, depois um ecossistema. Agora funciona? Ainda não. Então, em termos de time, né, o que um founder, um fundador, um empreendedor vai começar uma empresa, ele quer empreender, ele veio, de novo, criou-se no Exército essa mentalidade, não é, de empreendedorismo, porque mesmo no Exército existe isso, dentro do Exército. Então, vou dar um exemplo, sei lá, eu tenho um problema específico que querem resolver no Exército. Aconteceu um caso 10 anos atrás, um pouco mais, começou, até então, vamos dizer, na parte de segurança, os atentados eram grandes operações que envolviam 20 terroristas planejando, etc., etc. Era mais fácil de detectar isso sendo planejado, acontecendo através de informantes, escutas e coisas, mas, de repente, começou a ter atentados de uma pessoa, que não fala com ninguém, acorda e resolve fazer um estrago. Como detectar o problema era como detectar esses, que em inglês a expressão é lone wolves, os lobos solitários. Lobos solitários. Como achar o lobo solitário? Então, o Exército tem esse problema, ele chama as equipes de inteligência e fala, olha, vocês têm essa missão, resolver esse problema, dividem em 10 grupos separados. Um grupo vai ser o vencedor, mas tem uma concorrência dos 10 grupos. Vocês têm budget, um orçamento bastante alto, só que vocês têm 2 meses para chegar na solução. É vida ou morte, enquanto nesses 2 meses vão ter esses casos. Então, assim, é uma sensação de eu tenho uma missão, eu tenho que fazer, eu tenho o meu grupo, a gente vai inventar o que for, vai usar o que pode usar e vamos chegar numa solução. Encontraram uma solução nesse caso, um dos grupos. Os outros 9 erraram, mas errar é ok, faz parte também do assunto. Mas a primeira coisa é quem é o meu grupo, a equipe. Então, quando eu vejo uma equipe assim, o que eu estou procurando? Qual que é a melhor equipe? A equipe que tem todos esses itens, pelo menos esses itens e mais. Então, a parte da diversidade, pessoas diferentes, porque se eu quero achar uma solução criativa, eu vou ter uma ideia, eu quero que as pessoas tenham outras ideias, ou que combatam a minha ideia para chegar na melhor mesmo. O commitment é a dedicação total. Uma coisa que acontecia bastante quando eu via equipes assim, era assim, bom, todos estão trabalhando, aparecem 4 fundadores, 4 empreendedores, e a pergunta era óbvia, para mim, os 4 estão o tempo todo só tentando achar soluções, enfim, começar essa empresa. Não, tem um cara que está esperando ter dinheiro na empresa para sair do emprego, tal. Isso é falta de commitment, não serve. Ou todo mundo está 24 horas ou 25 horas por dia trabalhando para a empresa, ou não é empreendedorismo no estilo que a gente vai investir. Todo mundo tem essa missão. E aqui vem o assunto da motivação. É muito importante o que eu vou falar. A gente de fora imagina que a razão pela qual eles fazem isso, eles procuram essa solução grande, etc., é para criar uma empresa grande, ganhar muito dinheiro e depois ir para surfar no Havaí. Se for essa a motivação única, ou se essa for a principal motivação também, provavelmente não é um bom sinal, porque
o tipo de esforço que vai ter, o tipo de desgaste que tem criar uma empresa do zero e que em 5 anos vale a $1 bilhão, é sobrenatural, vamos dizer assim. Não é o que as pessoas comuns estão dispostas a sacrificar. Assim. Tem que ter uma motivação maior do que o dinheiro. Inclusive, a chance de dar errado é muito grande, muito maior do que a chance de dar certo. Então, ainda se queimar, sabe, queimar neurônios para provavelmente dar errado, não é racional, vamos dizer assim. Não pode ser pelo dinheiro só. O dinheiro no sentido de racionalidade. Tem que ter algum sentimento muito mais importante envolvido. E no caso, vou citar um exemplo, por exemplo, interessante, que eu um dia encontrei num evento assim, tinha uma palestra, um dos meus investidores estava dando uma palestra em Israel, eu trouxe meu pai junto comigo, que era um assunto que ele achava interessante. E aí era um advogado americano muito famoso, e na plateia estava o maior cliente israelense dele, que é o cara que inventou o stent do coração. Se chama Kobi Richter, é um senhor, hoje tem 70 e poucos anos, e meu pai tem 3 stents no coração. Então eu falei para meu pai, olha, o cara está aí, né? E meu pai queria, no final da palestra, se aproximar e agradecer ele, que ele está vivo por causa dele. Então a gente chegou perto dele, no final, esse advogado ganhou para ele uma ação nos Estados Unidos de $700 milhões. Então é um bom cliente, vamos dizer assim. Então eles iam sair jantar, ele veio não porque ele estava interessado na palestra, porque eles iam sair jantar depois, então ele veio para ver o advogado dele e depois sair jantar. E a gente se aproximou desse senhor, super simples, um cara super acessível assim, e a gente perguntou para ele, olha, meu pai está aqui e tal, tem 3 dos seus, meu pai se aproximou e falou, eu queria agradecer, porque eu tenho 3 dos seus aqui. Aí ele falou assim, ok, eu aceito o teu, mas eu não acho que você não deveria me agradecer. Mas como assim? Eu estou vivo, se não fosse, eu teria que ter feito uma operação muito mais complicada, eu talvez não ia chegar a tempo de fazer esse tipo de operação e tal. Aí ele falou, tudo bem, mas volta comigo no tempo, vamos dizer, 10 anos para trás. E eu te faço a pergunta lá atrás. Você prefere viver 10 anos e morrer de uma vez? Ou viver mais 10 anos, mas os últimos 5 vai ser um peso para você e para a tua família, porque eu acabei de aumentar a tua chance de ter Alzheimer 20 vezes. Porque é verdade, Alzheimer é uma questão de tempo. Quanto mais a gente viver, a chance de ter, em termos de anos, a chance de ter Alzheimer cresce de forma exponencial hoje. Então ele acha que ele salva todo dia milhões de vidas, esse cara. Mas a motivação dele era salvar vidas. Ele, lógico, é um bilionário, multibilionário, por causa disso, mas ele queria salvar vidas, e ele está frustrado que ele talvez está salvando vidas agora, mas ele criou outro problema, maior talvez. Então ele falou, na mesma frase, ele falou, inclusive esses 700 milhões que o Alan ganhou para mim, eu vou resolver, eu não vou morrer tranquilo se eu não resolver o Alzheimer também. Aí vai ter uma terceira depois do Alzheimer que ele vai criar, mas anyway, ele já é multibilionário, ele não precisa fazer mais nada, nem os filhos, nem os netos, provavelmente, mas, de novo, não é pelo dinheiro. Então, se eu pudesse apostar que ele vai resolver o Alzheimer, ele vai resolver o Alzheimer, porque não é mais o dinheiro. A motivação não é o dinheiro. Essa tem que ser sempre uma motivação, em geral, acima do dinheiro. Resolver uma dor grande. Vocês vão ver uma das minhas empresas, eu já vou falar, e eu vou lembrar da motivação também. E, lógico, você tem que ter alguém no time que saiba resolver, quer dizer, que tenha as habilidades técnicas, e que tenha também não só a parte técnica, mas soft skills. É muito fácil, é muito comum ver em empresas, as pessoas, em geral, mais gênias, vamos dizer assim, têm problemas, às vezes, de comunicação, por exemplo. Não sabem... são quase autistas ou semi-autistas, ou estão no espectro. Então, para fazer um business, tem que ter um cara assim, ou alguns assim, mas também tem que ter alguns que tenham soft skills, que consigam... eu andei para frente sem querer.
Bom, isso está funcionando. Agora, mais ou menos. Isso. Bom, aí vem a ideia. Então, vários casos, eles se reúnem para começar uma empresa sem saber o que eles vão resolver. Sem saber qual é a ideia. Eles se juntam e aí começam a brainstorm, a fazer assim, bom, qual que é o problema, que problema grande você conhece? Entendeu? Que problema grande você conhece que ou você viveu ele, ou alguém perto de você viveu ele. E sempre, pelo menos em Israel, essa orientação de procurar algo gigante. Assim, que dor gigante tem no mundo? Eu vou dar um exemplo agora de uma das minhas empresas que não está no final, que é uma solução incrível. O problema que todo mundo aqui quase tem, quem gosta ou quem não tem o problema, vamos fazer o seguinte, quem não tem essa dor de ter que usar óculos para ler? Ninguém. Todo mundo tem esse problema. Você não. Tem uma sortuda aqui em 20 pessoas. Você vai ter, você é jovem ainda, não? Você fez a operação. Tudo bem. Mas assim, todo mundo acima de 40 e poucos anos vai ter esse problema. 80% das pessoas vai ter esse problema. É um problema grande, certo? Então, assim, não procura solucionar problemas pequenos. Procura problemas grandes. Pense grande e pense no mundo inteiro. Essa é outra coisa interessante, diferente em Israel. Em outros países, por exemplo, os Estados Unidos, a China, até o Brasil, tem mercados internos bastante grandes. Então, quando as empresas começam, eles estão mirando, eles olham um problema local. Já é suficiente para criar uma boa empresa, mas não um estouro de empresa. Em Israel não tem mercado local. Todo o país são 9 milhões de pessoas. Então, eles sempre, qualquer ideia em Israel está pensando no mundo como mercado e não no país. Que seja uma dor forte, como eu falei, que não tenha solução nenhuma no mercado e que tenha que ser algo que possa ser viável. Essa é outra diferença também. Nos Estados Unidos, não procuram algo que seja viável, procuram algo que venda mais. A viabilidade a gente vai pensar depois. Em Israel, não funciona assim. E que seja realmente bastante único, bastante criativo e difícil de se imitar, ou de se resolver, ou de chegar perto disso. Essas são as maiores características das ideias que a gente procura. Vai mudar? Vai. Acho que foi muito agora. Bom, daí vem os investidores, certo? Agora já tenho a equipe, por enquanto a gente não gastou nenhum centavo, a gente só se encontrou no bar e começou a pensar na ideia e tal. Agora eu já sei qual é a ideia, já sei o que eu preciso fazer, eu preciso começar a contratar algumas pessoas, eu preciso de dinheiro. Então, eu vou atrás de investidores. Logicamente, no começo, logo nessa fase super inicial, vai ser pouco dinheiro, vai ser de amigos, ou de cada um traz de casa alguma coisa, etc. Mas logo que eu preciso procurar bastante dinheiro, quando as coisas começam a andar, o que eu procuro num investidor? É isso que eu tento ser como investidor, né? Tem que trazer dinheiro, porque dinheiro faz parte, mas não é o mais importante. Porque dinheiro, todos os investidores trazem, o dinheiro tem a mesma cor, o dólar é verde para todo mundo. Já não é mais tão verde, né? Verde e azul hoje em dia, mas era verde. E além de dinheiro, o que mais o investidor tem que trazer? O que mais ele espera do investidor? É um sócio, não trabalha no negócio, mas é um sócio. Eu quero que ele me ajude, que ele tenha experiência e possa me ajudar com consultoria, com suas conexões, com parceria mesmo profunda e mentoramento. Mentoramento em português, não é isso? Mentoria. É muito importante, às vezes tem fundos que não é o caso do meu fundo, que vai investir muito mais de dinheiro e que é grande o suficiente para criar áreas de mentoria em cada área. Tem uma mentoria de RH, tem uma mentoria de tecnologia, uma mentoria de go-to-market, de chegar de marketing e etc. São investidores que são super interessantes, que vale a pena ter o mesmo dólar, de novo, o mesmo preço, mas você ganha, além do dinheiro, muito mais do que só o dinheiro quando você escolhe o investidor certo. Por isso que, por incrível que talvez não pareça, o bom empreendedor escolhe o investidor, não é o contrário. Não é um investidor que se senta no dinheiro e fala assim, eu vou ver essa e eu vou escolher essa. O empreendedor, o bom empreendedor,
eu vou ver esse fundo, e eu vou escolher o que eu quiser, ou a composição entre eles que melhor me traz esse tipo de valor agregado além do dinheiro. E depois de o time, a ideia e os investidores, a fase seguinte é, se for, é o ecossistema. Bom, agora eu já tenho tudo que eu preciso, né, o porquê, o que mais, como eu vou crescer mais rápido e melhor. Então, tem a história do exército que eu já falei para vocês, o governo realmente tem um papel importante em Israel, criou uma autarquia que se chama Israel Innovation Authority, a Autoridade de Inovação de Israel, que cria vários programas que está o tempo todo olhando para o mercado, para esse mercado, conversando com gente como eu e vários outros, para entender o que está faltando agora e faz programas de acordo com o que mais está faltando agora. Por exemplo, agora por causa da guerra, por exemplo, vários programas de investimento, várias rodadas de investimento foram paralisadas. Os investidores estrangeiros, nessa hora, falaram, vamos esperar terminar essa guerra. Mas tem empresas que estavam no meio desses processos que precisam do capital agora. Não são todas as empresas, são uns 10% das empresas, ou menos. Então, nessa hora, a autoridade desenvolve um programa de agora para já, de matching, de botar dinheiro nas empresas, fazer uma ponte até as coisas passarem e elas poderem voltar a captar dinheiro fora do país. A indústria de venture capital também faz parte desse ecossistema. Com os anos, depois que foi se criando esse ecossistema, teve todo o interesse de fundos de fora, e foram criados também fundos israelenses como o Maverick, para participar, para conseguir se aproveitar dessas oportunidades de investimento. Então, esse é outro componente importante do ecossistema. A parte de RH, no sentido da qualidade das pessoas, quer dizer, faz parte, não poderia ter esse ecossistema se não tivesse uma população, uma parte da população, especificamente com esses skills que também o Exército desenvolve e também as pessoas naturalmente têm. E aí, outra parte do ecossistema são as corporações multinacionais que criaram em Israel vários níveis diferentes de atuação, seja escritórios de scouting para procurar tecnologia, seja centros de desenvolvimento de tecnologia local que completam esse ecossistema, que no final é uma forma das multinacionais, inclusive brasileiras, tem 2 brasileiras que fizeram isso, é uma forma deles estarem ao par do que está acontecendo de mais avançado no mercado deles e deles encontrarem tecnologias para serem clientes, para comprarem as empresas e assim vai. É um componente importante do ecossistema. A Suzano, já há muito tempo, e o Banco Votorantim agora, o BV, já faz menos tempo. São as 2 primeiras que eu conheço, talvez tenha mais. E toda uma infraestrutura de prestadores de serviço também, entre contadores, advogados, acostumados com contratos internacionais, acostumados com o tipo de atividade que essas empresas vão fazer. É importante também falar da comunidade. A comunidade dos empreendedores é muito interessante, porque apesar de que todos competem entre si para captar dinheiro, para sair para o mundo, tem uma certa cooperação interessante, um ganho de escala interessante de existir uma comunidade próxima. Não é grande, assim, eu vou dizer, como eu falei, Israel tem 9 milhões de habitantes, toda a população que trabalha ou que está envolvida com esse ecossistema são 200 mil pessoas, talvez, no total, no máximo, talvez menos. Então, não é uma parte grande do país, mas é a locomotiva hoje do país e é uma comunidade bastante íntima, vamos dizer assim. E aí, esse é uma introdução geral. Assim como eu falei, a gente no Maverick está desde 2014 fazendo esses investimentos. A gente já está hoje no 3º fundo. A gente só investe em Israel, em todos os setores, em Deep Tech, nesses estágios iniciais de crescimento. Já tem vendas e a gente está ajudando a crescer. E agora a parte mais interessante, que é falar dos exemplos, né, que eu falei que eu ia deixar para o final. E a gente vai ver alguns exemplos do meu portfólio. E depois eu vou contar algumas curiosidades para vocês também. Então,
Em uma frase, como eu falei antes, a gente está procurando capturar esse valor monopolístico, né, que é criado pelas, como fala, moat em português. Quando tem um castelo que tem o que isola ele, aquele vala, não é vala a palavra certa. Fosso. Então, o nosso fosso é tecnológico, que o que isola as empresas da concorrência, do resto é a parte tecnológica. E esse valor do que vale a empresa. Então, eu vou mostrar um exemplo para falar sobre essa frase. Eu queria o primeiro filme ali, a turma. Tá tudo no YouTube, se quiser, depois eu mando para vocês esses filmes, são muito interessantes. Deixa eu ver se é esse mesmo, eu acho. A empresa chama Tevel, é de tecnologia agrícola, está também ativa no Brasil, especificamente. Então, a Tevel está resolvendo um problema bastante grande que talvez nem todo mundo que está, quer dizer, todo mundo que está em agricultura conhece. Se perguntar para qualquer produtor, mesmo no Brasil, mesmo na China, vocês podem imaginar que não tem esse problema, mas a mão de obra está cada vez mais escassa na agricultura. Nos últimos anos, por exemplo, não é só por causa disso, mas para ficar claro para todo mundo, toda a possibilidade de se empregar, por exemplo, como entregador de comida, como motorista de Uber, etc., puxa muita gente que está fazendo coisas muito piores para tentar se sobreviver de outra forma, trabalhar em outra atividade. E o resultado é que mesmo no Brasil, mesmo na China, falta mão de obra na agricultura, a ponto de que não só está subindo os custos por hora de trabalho, mas também não tem gente mesmo. Falta gente e fica fruta na árvore. Na China, hoje, em maçãs especificamente, 20% das maçãs não são colhidas. Elas acabam caindo no chão porque ninguém chegou a tempo de colher. Então, não é mais uma necessidade, e quem vê essas curvas, a progressão delas de custo e de quantidade de mão de obra, percebe que em 5 anos, em 7 anos, em 8, algum momento vai ser crítico a ponto de que não vai valer a pena mais plantar se continuar assim. Então, as grandes empresas já estão há anos procurando uma solução como faz para produzir a mesma coisa ou mais com muito menos gente, porque não tem como ter. No Brasil, especificamente, a Tevel está atuando no mercado de laranjas aqui em São Paulo, que vocês conhecem, é muito grande e vende para o mundo inteiro. 60% da produção do mundo está aqui, de laranjas para suco, e eles estão desesperados. Não tem gente em São Paulo para colher laranja. Quem sobrou nessa indústria, quer dizer, os catadores são os piores, os melhores saíram. Então, eles estão desesperados, vão atrás de uma solução, e não tem, então, a dor é muito grande, o problema é mundial, em todas as frutas, não só em maçã ou em laranja. A solução, não existe outra solução. Grandes empresas tentaram encontrar soluções, a Caterpillar, a Massey Ferguson, fizeram uma máquina que não serve, os agricultores não usam, eles nos falam, olha, tentaram, mas, por exemplo, o problema da máquina da Massey é que na mesma árvore de maçã, de laranja, no caso que eu vi, tem vários estágios da fruta. Não fica tudo maduro ao mesmo tempo. Tem ainda flor, que vai ser fruta, tem fruta pequena, média e tem fruta que já está pronta. A máquina vem e tira tudo, inclusive a flor, então ele não serve. Tem um custo a mais também, se você colher tudo que está na árvore, porque você vai ter que selecionar depois no armazém o que é bom e o que é ruim. A nossa máquina é seletiva, sabe? Vocês viram que ela consegue identificar as frutas, o tamanho, e essa sim, essa não. O agricultor que insere a partir de que tamanho ele quer que a fruta seja colhida. Então, é uma dor grande, é uma solução única, é mundial. Tem todos os itens que eu falei para vocês da ideia aqui. Então, assim, essa empresa a gente investiu quando já tinha um cliente. Esse cliente na Itália já é o 3º ano que a gente opera com eles. Tem clientes na Espanha,
em Washington State, na Califórnia e no Chile agora, e agora no Brasil a partir do final do ano, nessa próxima safra de laranjas. E, sendo assim, quer dizer, tem que chegar num nível, o nosso trabalho é levar eles de um cliente até um ponto onde, vamos dizer, em geral, em torno de 15 milhões de dólares de receita, ou 20 milhões de dólares de receita, quando já está num nível que dá para entender os compradores, os potenciais compradores dessa empresa. A Massey, por exemplo, já entende que funciona, que os clientes estão satisfeitos, que voltam a comprar ano atrás de ano o serviço, que é viável, que o modelo de negócio tem uma margem. Para você ter uma ideia, a gente tem uma margem aqui de 80%. É muito grande para hardware, não existe nada desse tipo em hardware. E ainda assim, vendendo isso num preço que hoje é 20% mais barato do que a mão de obra. Então, quando tem esses ingredientes, a Massey já percebe que é uma tecnologia de baixo risco para ela como compradora. Quer dizer, se ela comprar, vai dar para entregar no mundo inteiro. Então, quando ela vem comprar de mim essa empresa, a negociação não é, bom, você vende hoje 20 milhões, então eu vou te pagar 10 vezes 20 milhões, são 200 milhões de dólares. A negociação é assim, olha, para você, assim, só uma empresa vai ter a TV, ou é a Massey, ou é a Caterpillar, ou é a John Deere, uma dessas. E quem tiver essa tecnologia vai ter um mercado no mundo inteiro por uns, vamos dizer, até alguém conseguir fazer algo próximo a isso, vai levar 7 anos, 8 anos, 10 anos, ninguém sabe exatamente, mas assim, vão ter com certeza 5 anos no mundo inteiro. Eles já têm a rede no mundo inteiro, eles só precisam oferecer, vamos dizer, no mundo inteiro. Então, me paga 80% de margem no mercado mundial, um ano só. E você fica com os outros 5, me paga um ano só da tua margem no mundo inteiro, onde você vende, com as tuas vendas. Então, esse é o tipo de negociação que eu posso ter, porque eu sou um monopólio tecnológico que tem um fosso bastante difícil de ser ultrapassado. Essa é a nossa filosofia de investimento. Sei, aqui no Brasil, a gente tá fechando contratos com as 3 grandes aqui do Brasil. A Citrosuco, Louis Dreyfus e a Cutrale. As 3. As 3 têm pomares próprios e pomares terceirizados, é toda uma história, mas é bastante grande esse mercado, é gigante. A gente vai vender 20 milhões de dólares o ano que vem com 7 clientes só. E tem assim, um número infinito de clientes. Eu vou mostrar o próximo, que vocês vão entender que é outro mercado, outro serviço, nada a ver, mas é a mesma lógica. By the way, só um minuto. Antes de começar, o empreendedor da TV nunca fez agricultura, não conhece agricultura. Ele, antes da TV, ele estava na indústria de tecnologia militar, ele fez um negócio super interessante. Ele inventou um sensor desse tamanho, que está hoje em cima de todos os tanques e jipes e em outros lugares no Exército, que no raio de 3 quilômetros, qualquer um que atire alguma coisa na direção do tanque, ele sabe localizar exatamente o ponto onde saiu esse fogo, e está conectado nos sistemas do tanque, do jipe, do que for, e já direciona vamos dizer, o tanque para a fonte de onde está sendo atacado. Você não precisa mais procurar de onde veio o fogo. É automático. Foi o que esse cara inventou antes de começar a TV. Nada a ver, né? Parece nada a ver, mas o que ele desenvolveu no Exército foi saber enfrentar problemas técnicos super complicados com equipes multidisciplinares e comandar esse desenvolvimento passo a passo. Porque aqui também é lindo o que vocês viram, né? Mas vocês não imaginam quanto complexo é. Não tem ninguém guiando esses drones, é o computador, com a câmera, os sensores que estão no drone e o poder de computação, é tudo que tem. É super, super complexo. Agora, vocês vão ver um pedaço do Jornal Nacional em português, da outra empresa que eu vou mostrar para vocês, que atua no Brasil, por isso que saiu no Jornal Nacional. A imagem está meio ruim, mas vocês tentam ouvir o áudio, vocês vão provavelmente entender.
Então, outra vez, um problema bastante grande, mundial, vale muito dinheiro e não tem outra solução. Esse geofone que ele usa é o que se usava até hoje, mas ele não tem ideia onde procurar. A rede é gigantesca, ele não tem nenhuma pista de onde começar. Ele vai indo rua por sorte. Eu sei direcionar ele exatamente onde procurar, ele confirma, e aí em 10 minutos está resolvido. O custo para a gente de encontrar um vazamento, ou, como eles falaram, todo o vazamento do rio, é exatamente o mesmo. É uma foto, não é foto, é um sensor, não é uma câmera, é um sensor diferente que tem no satélite, mas vamos dizer, passando uma vez pelo rio, eu tenho a informação de todos os vazamentos do rio. A mesma empresa agora, by the way, não está aqui, nem não tem a ver com o Brasil, mas ela também está agora ajudando minerar outra aplicação para a mesma tecnologia, outra dor grande mundial, que hoje tem uma escassez cada vez maior no mundo de lítio. Você já deve ter ouvido falar que, por causa das baterias que todo mundo usa, nos carros também, agora vai faltar lítio. E vai faltar porque é difícil de encontrar também lítio. As empresas não têm a tecnologia para encontrar lítio. Até hoje, o que precisava de lítio era pouco o suficiente para que o que você encontra sem querer, vamos dizer assim, era suficiente. Você vai procurar cobre, encontra um pouco de lítio e explora. Mas ninguém desenvolveu tecnologia para procurar lítio. A gente consegue, hoje, com a mesma tecnologia, encontrar os pontos exatos onde deveria ter uma mina de lítio no mundo inteiro. Enfim, de novo, quem vier comprar essa companhia vai ter a única solução do mundo para achar vazamentos num custo ridículo. Assim, a gente vende o serviço para uma cidade do tamanho do Rio com uma margem de 95%. E para o Rio é mais ou menos 20 vezes mais rápido do que é hoje. E o número talvez seja o mais importante de todos para essa companhia. Quanto vocês imaginam que se perde de água? De cada 100 litros que eles tratam e colocam na rede, quantos litros se perde no caminho? Quase 50%. Imagina se a Coca-Cola fizesse as garrafas e colocasse no caminhão, e metade do caminhão cai até chegar no bar, até chegar no supermercado. É isso que acontece com a água, e a água é escasso, não é só que é caro, não tem, vai terminar. Enfim, é outro exemplo da mesma ideia, mesmo conceito, em setores totalmente diferentes. Eu falei de agricultura, agora estou falando de água, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O empreendedor aqui, como eles falaram, inclusive, na reportagem, antes trabalhava na NASA, tentando ver se tem água em Marte, água na Lua, com o mesmo tipo de sensor, mas apontado para cima, e descobriu que existia já um satélite só no mundo que tem o mesmo sensor apontado para baixo, que a intenção, quando lançaram aquele satélite, era para pesquisas ambientais, era para ver movimentos tectônicos, para ver desmatamento, essas coisas. O mesmo sensor dá também para detectar esse tipo de alteração. E ele começou a adaptar isso de procurar água em Marte para usar o sensor para a Terra, para essa aplicação especificamente. Incrível também. Essa empresa já está vendendo 25 milhões de dólares por ano, esse ano, e deve estar sendo negociada já no começo do ano que vem. A guerra deu uma paralisada nas negociações, mas a gente deve vender ela nos próximos meses, se Deus quiser. Vamos ver mais um? Não sei se ficou claro, mas eu vou dar um resumo. O problema é que a gente ficou acostumado cada vez mais à propaganda em vídeo, né? No telefone, no computador, é tudo vídeo, na televisão. E você chega no supermercado e só tem papel. As marcas só podem fazer propaganda em papel. E é muito menos, tem um efeito muito menor. E a principal razão porque é só papel é porque não tem eletricidade nas gôndolas. E não tem por várias razões, mas não tem. E, por exemplo, vocês sabem até que o preço é papel também. Tem que imprimir, trocar,
colar, e às vezes o preço na prateleira é um, e no caixa, que é eletrônico, é outro. Sempre. É porque não tem eletricidade. Seria muito bom se tivesse eletricidade nas gôndolas. Então, essa é a dor que a empresa resolveu. Se vocês viram, de um equipamento que entra, inclusive, no soquete da lâmpada, consegue transmitir eletricidade para até 5 ou 6 desses monitores. E você põe e ele começa a funcionar. Não precisa trocar a bateria, não precisa conectar em nenhum lugar. Ele é alimentado até 20 metros de distância. É seguro, se você colocar a mão no meio não acontece nada, ninguém vai levar choque, nem nada, já está totalmente aprovado por todas as agências reguladoras. E essa é a primeira aplicação só dessa tecnologia. Dá para imaginar que outras coisas dá para fazer com isso. A segunda maior aplicação que eles já têm, que não tem um vídeo para mostrar porque não lançou ainda no mercado, mas está no finalzinho, é para console de videogame. Então, hoje, na minha época, a gente brincava, o controle tinha fio. Hoje já é sem fio, mas precisa recarregar cada tanto. Daqui a pouco, uma marca só, que fez o acordo com a White Charge, vai vender um console que não precisa recarregar o controle. Ele é carregado do console mesmo, que vai estar embutido no nosso transmissor de eletricidade. É via laser, by the way, não tem uma eletricidade que passa pelo ar, é um raio de laser que encontra o receptor exatamente, e no receptor ele transforma a luz do laser em energia elétrica outra vez. É uma coisa super patenteada, super complexa. Vocês imaginam? Parece milagre, assim, você viu? Ele se bota na prateleira e começa a funcionar do ar, assim. É muito interessante. No Brasil, a gente fez um teste aqui com o Carrefour e a Unilever. Não lembro que produto era, acho que era o Omo, se não me engano. Eles botaram um no Carrefour Marginal, não lembro onde. Eu não estava aqui, mas é um exemplo. Mas já está ativo nos Estados Unidos e em alguns países da Europa também. É uma empresa que está chegando ano que vem a 80 milhões de dólares de vendas, mas a margem não é o mesmo tamanho das outras, mas é super interessante também. De novo, mesmo conceito, uma dor bastante grande, mundial, não tem outra solução. E vai acabar sendo... Esse caso, eu acho que a gente não vai vender a empresa, acho que vai acabar sendo um IPO. Mas, porque tem muitas aplicações diferentes, de segmentos diferentes, não vou achar um comprador que vai botar valor em tudo. Sim, por favor. Tá, não, só uma pergunta. Esse produto, quem que compra é o supermercado, a empresa, ou é o fabricante de um produto? Boa pergunta. No caso, a gente começou achando que quem ia comprar era a marca. Que quem tem mais interesse, quem vai pagar, no fim das contas, é a Unilever. Só que, para viabilizar isso, na verdade, quem promove isso é a agência de publicidade. Então, a agência de publicidade é quem chama o Unilever, prepara o conteúdo que vai estar no vídeo, prepara a medição de quantas pessoas vão passar, o caixa, porque a Unilever vai gastar, vamos dizer, R$10.000 nesse monitor por mês em certa loja, ela quer ver que ela vai ganhar nas vendas, ela tem que medir o impacto. Então, tudo isso que quem prepara e quem faz é a agência de publicidade, a Unilever é o cliente que vai pagar, o supermercado, eles estão felizes da vida. Eles deveriam ser meus sócios na empresa, porque para eles, de repente, ter uma receita, eles podem cobrar muito mais por espaço para isso do que espaço para papel. E eles têm uma receita que eles não estão contando com ela hoje a mais que só por minha causa. Então, eu deveria pedir dinheiro para eles também. Mas essa é a resposta. Vamos ver o próximo? Não, deixa, porque vai ter mais perguntas. Então, essa é com a câmera do celular mesmo, você consegue medir um monte de coisas, a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos e outras medidas que os médicos sabem analisar. Tem também uma parte nova que não está aqui, a gente também consegue medir o nível de açúcar no sangue, só da câmera do celular. Outra vez, eles estão vendendo, se deu para perceber, esse vídeo era direcionado a companhias de seguro de saúde,
que estão promovendo cada vez mais essa parte de você se tratar a você mesmo, de você ter um estilo de vida melhor, wellness, que é a palavra mágica. E isso ajuda, se você sabe, se você está se você tá em estresse ou não, você vai se autorregulando, e é isso que elas estão. Além disso, para a parte de adquirência, ou seja, quando as pessoas quando você vai contratar um seguro-saúde, hoje só 5 a 7% quem eles acham que tem mais risco, eles se fazem as perguntas iniciais, e se você está pela idade ou doenças existentes, se você fuma, etc., você está no 7% de mais risco, eles vão te mandar para um médico antes de te dar um preço ou te aceitar como paciente, como segurado. E os outros 93, eles correm um risco, é um risco estatístico, mas é um risco. Com esse sistema, na aquisição, que eles conseguem também olhar, pelo menos algumas coisas a mais, nos outros 90, no 100%, porque custa centavos por pessoa, por medida. Então, também é aí que eles estão vendendo. É uma dor, de novo, relativamente grande, mundial, e tem várias aplicações, subaplicações diferentes, mas é única também, ninguém tem. E eles estão acabando de receber, eles estão para receber daqui 2 semanas o único no mundo que vai ter um stamp do FDA americano em termos do nível de precisão dessas medidas. Inclusive tem um vídeo deles muito interessante. Eles nem precisam do seu celular, né? Pode ser qualquer câmera. Eles pegaram o depoimento, se vocês lembram, alguns anos atrás, do Mark Zuckerberg no Senado, quando era o escândalo da Cambridge Analytica. Ele foi falar, e eles conseguiam medir, durante o discurso dele, os batimentos cardíacos dele, quando ele ficou mais nervoso, menos nervoso, etc. Dava para ver só pela câmera da televisão. Então, depende da medida. Então, por batimentos cardíacos, por exemplo, eles procuram essa parte embaixo do... Se você tiver de óculos, não vai funcionar. De óculos escuro, não vai funcionar. Então, essa parte aqui, eles aumentam ela 2.000 vezes e eles conseguem, então, analisar as variações, né, de pixel por pixel embaixo do teu olho, e daí eles treinaram um sistema com AI para correlacionar isso com os teus batimentos cardíacos. É muito complexo. E funciona. É mais preciso do que o do Apple Watch. Eles fizeram o teste, eu também fiz o teste para mim mesmo contra o Apple Watch. É mais preciso do que o Apple Watch, que está aqui medindo você encostando na tua artéria. É mais preciso do que o Apple Watch. Vamos mostrar mais um? Eu nem sei se tem mais um. Tem mais um? Você aspira e aí tem uma série de diagnósticos e o tratamento é feito via nariz também, lá pelo hospital, o grande hospital lá. Como é que chama? Telachoma. Muito interessante. Essa eu não conheço. 6 anos que eles estão já fazendo. Que interessante. Tem muitas coisas. Realmente sem fim. A gente olha por ano 700 oportunidades, acaba fazendo 3 ou 4 investimentos. Esse próximo é para as mulheres. Tá? Também é como uma máquina de fazer ouro, mas no caso faz de diamantes. A matéria-prima é basicamente energia solar e gás metano. Tem alguns gases, mas principalmente o gás metano, que é rico em carbono, que é da onde vêm os átomos para fazer cada layer, cada camada de diamantes. Não dá para imaginar que diamantes dá para fabricar, né? Mas as máquinas, como vocês viram, estão lá em Israel, uma do lado da outra. Eles produzem vários tipos de diamantes, menores, maiores, brancos, rosas, azuis. O preço é bem diferente. O preço do diamante varia muito. Hoje o preço é uma fração pequena do preço de um diamante natural, em torno de 20% do preço, quer dizer, 80% mais barato. Hã? Tem um quilate de diamante. Então, por quilate, custa mais ou menos 20% do preço do quilate do diamante natural hoje.
Esse preço varia até que bastante, mas mesmo nesse preço, a margem da Lucix é de 75%. Não conta para ninguém. Esse é um dado secreto. É certificado, Michel? Sim, é certificado como diamante de laboratório, mas qualquer pessoa, mesmo um especialista, não consegue distinguir o que é de laboratório e o que é natural. É exatamente igual. Não é uma imitação de diamante, é um diamante. É isso que eu estava pensando. Não. É um diamante. Não. É diamante. Mas, Michel, nós fomos, por acaso, alguns anos atrás em Antuérpia, né? E ele nos colocou o diamante verdadeiro, e dentro do diamante Tem falhas. Não, o número não. Não, no número a gente não põe, mas a gente controla as falhas também. Entendi. A gente não põe a identificação ainda, por enquanto, dá para pôr. A gente sim cria falhas no diamante. O diamante natural tem também um pouco de falhas. Tem um ponto aqui, a gente também artificialmente produz os diamantes também com essas mesmas falhas, para não ser algo perfeito. Dá para ser perfeito se quiser. Inclusive, a próxima fase dessa empresa, que é a mais interessante, que não está no filme, porque é algo que ainda está em desenvolvimento, mas é a razão pela qual a gente investiu, não é para vender joias. A grande dor, eu falei, qual que é a dor aqui? Ninguém me perguntou qual que é a dor que você está resolvendo. Não é o preço do diamante. Bom, o preço também, mas essa não é uma dor importante. Na verdade, tem a ver com, vocês não vão imaginar, vocês vão achar que eu estou falando que eu bebi antes de vir para cá, mas para quantum computing, computação quântica. Vocês sabem que quantum computing é o next stage da computação, e um dos principais problemas do quantum computing é o superaquecimento. Esses computadores, os que existem já hoje, têm que operar num ambiente de menos 250 graus Celsius, porque eles esquentam tanto que eles precisam dissipar calor nessa violência, vamos chamar assim. E isso principalmente porque os transistores ainda estão em chip de semicondutores à base de silício, que tem esse problema de esquentar. O teu telefone esquenta hoje, por exemplo, durante o dia, porque tem o mesmo problema. E eu não sabia, antes de olhar para esse investimento, mas o melhor semicondutor que pode existir, na verdade, é o diamante. Até hoje ninguém tentou fazer um diamante, um chip de diamante no lugar de silicone, porque era super caro, porque o tamanho dos diamantes que se encontram na natureza não é suficiente para criar um wafer, como se faz com silício e tal. A gente vai conseguir produzir wafers de diamante. Então não é uma pecinha como vocês viram, uma pedra assim, vai ser um wafer, algo redondo assim, com uma espessura até de 10 centímetros. É um bloco. E desse bloco se corta layers, e de cada layer se faz um montão de chips. Se imprime chips no diamante. Não é expectativa, quer dizer, a pesquisa indica que chips chips feitos de diamante vão solucionar praticamente totalmente o problema de superaquecimento dos quantum computers e vão viabilizar eles a temperatura quase ambiente. Ainda não se sabe exatamente se vai ser menos 10 ou menos 30, mas não vai ser menos 250. E essa, na verdade, é a grande promessa, vamos dizer, da Lucix para o futuro. Por enquanto, ela se viabiliza vendendo diamantes para joias, mas logo no futuro vai ser os supercondutores. Ela vende tudo que ela produz, nos Estados Unidos, principalmente. Assim, a gente, quem nunca ouviu falar de diamantes de laboratório, não sabe. Mas, por exemplo, os últimos 12 meses, nos Estados Unidos, anéis de noivado, 53%, é um número muito grande assim, foram vendidos, são de diamantes de laboratório. É um mercado grande, porque entre os jovens tem um apelo, além de tudo isso, do preço, tem um apelo de ser sustentável. Não tem que cavar montanhas, destruir a natureza, não precisa empregar
semi-escravos, etc., é feito no laboratório, como vocês viram, com energia renovável e capturando gás carbônico para a pedra. Então, tem um apelo, além de tudo isso. Se você procurar na internet lab-grown diamonds, você vai ver, por exemplo, o Leonardo DiCaprio fazendo um montão de propaganda que ele só compra desses aqui e ele é o poster child dessa indústria hoje em dia. A indústria de diamantes tradicionais, de diamantes naturais, tem reagido também. Depende, tem reações mistas. Assim. Tem pessoas da minha idade que, imagino, nunca comprariam um diamante de laboratório. É um mercado separado. Vocês lembram quando existiam os tapetes persas e existiam as imitações de tapetes persas? São dois mercados separados. A mesma coisa está acontecendo com mercados de diamantes. Tem os que só compram os naturais, mas o mercado tem outro mercado separado com outro preço que não tem nada a ver para diamantes de laboratório e é muito mais barato. A Pandora já vende lab grown, e investiu nessa empresa depois da gente também a Louis Vuitton, que tem algumas marcas de joias também no seu portfólio. Mas então, a dor, na verdade, é a dor do quantum computing, não é essa dor. Eu acho que tem mais um só que é a inspiração do Maverick, se não me engano. Não. Não, essa é outra. Essa aqui é do mercado têxtil. Quem gosta do mercado têxtil vai achar interessante. Também, uma dor bem grande, quem conhece tinturaria, etc., é uma complicação, super poluente, e até acertar a cor para a parte de high-end, quer dizer, de alto luxo, você quer que a cor da linha seja exatamente igual à cor do tecido, para não destacar e tudo mais, e vai e vem. Aqui é uma máquina que imprime a cor exata que você quer, na quantidade que você precisa, e de forma imediata, sempre. Você só compra fio branco. Também uma dor grande, mundial, não tem nenhuma solução. O maior investiu com a gente nessa empresa. É um cartucho, como uma impressora, tem um cartucho. Tem cartuchos de 4 cores, que fazem todas as cores que você quiser. 4 cores como na impressora que você usa no escritório, tem 4 cores só, não tem magenta, azul, amarelo e vermelho. Vermelho? Não, vermelho também. São essas 4 cores que fazem todas as cores. Agora, quem investiu na empresa junto com a gente, é um dos maiores acionistas da empresa, quem são os donos da linha, no Brasil, eles são os donos da linha corrente, a Coates, uma empresa inglesa, e que está distribuindo isso. A Coates coloca essa impressora no cliente. No lugar de vender para o cliente fio de várias coisas, ela vende fio branco e vende a impressora, ou dá a impressora para o cliente e ele faz a cor que ele precisa, no momento que ele precisa. Então, assim, é um pouco o exemplo. De novo, quem fez isso aqui não veio do mercado têxtil, quem fez a tecnologia dos diamantes não veio do mercado de diamantes. Esse é o empreendedorismo por si mesmo. De inovação técnica tecnológica. A gente não está usando tecnologia para fazer algo diferente, a gente está criando tecnologia do zero. E a inspiração do Maverick é o próximo, do nome Maverick também, é o próximo vídeo, que é a última coisa que eu vou mostrar para vocês, já está tarde. Então é isso, eu queria agradecer a todo mundo. Dúvidas agora, um bate-papo, eu não vi, só eu falei até agora. A indústria de Israel, com inovação, com essa guerra em que falam que falhou a indústria de Israel, isso pode afetar os negócios de um fundo israelense? Não porque por isso. A gente deveria ter uma segurança brutal ali naquela fronteira, com sensores, radares, GPS, né? Assim, coisas que a gente nem imagina, drones. E a gente viu aqui, pelo menos no Brasil, uma cerca sendo pulada, desculpa o termo, e a gente não entende. Eu, particularmente, a minha geração, 60 anos, não consegui entender a imagem. Então, se você que trabalha com isso, que está dentro desse ecossistema, como você fala, qual é a resposta para isso para o mundo até? Não, primeiro, assim, a gente ainda não sabe nada, certo? A gente ainda vocês viram só
o que foi filmado pelo outro lado. A gente ainda não sabe exatamente o que a gente não tá. A gente, eu digo, a gente, né? Alguém sabe, mas a gente ainda não sabe o que aconteceu exatamente. E eu tenho as minhas potenciais explicações, tá? Mas não é por aí. Isso não se mistura com o business. Eu não acho que foi falta de enxergar, falta de ver, foi falta de estar preparado para um cenário como esse. Eu acho, assim, em termos de forças, não de tecnologia. Eu acho que até então tudo que acontecia era muito pequeno e individual e tinha resposta imediata, e quando vem uma escala que você não está preparado de prontidão para enfrentar, para ter uma invasão tão grande, foi uma questão de número só, não de tecnologia. Foi uma questão provavelmente muito ruim também de inteligência, mas isso é outra história, não tem a ver com a tecnologia. Assim, em relação à guerra, já que você tocou no assunto, as empresas continuam super ativas, continuam trabalhando no mesmo ritmo, apesar de que um pedaço dos funcionários estão convocados, estão no exército nesse momento. Os que continuam na empresa estão trabalhando em dobro para compensar. A única coisa que afetou ainda e paralisou foi essa parte de investimentos. Assim, a gente ainda continua investindo, mas muitos fundos pararam para ver, etc. E isso afeta um pedaço das empresas que estavam no meio de processos de investimento, de rodadas de investimento. Mas o resto todo está praticamente ileso. Ao contrário, teve também bastante coisa positiva, às vezes, de clientes das empresas querendo apoiar e falar, agora eu compro mais, ou agora vamos aumentar o nosso projeto, etc., para dar um gás para essas empresas. E assim, cada empresa também tomando suas medidas para conter os problemas. Por exemplo, está tudo no cloud, fora de Israel. Alguns funcionários por enquanto, temporariamente, se realocaram para fora do país para garantir continuidade e tal, se caso o cenário fosse mudar, etc. Nas primeiras 2 semanas, não esqueçam, não é o cenário que vocês estão vendo hoje, assim, era incerto ainda onde ia chegar essa guerra e tal, então podia ser muito pior. Então, as empresas já estavam se preparando, logo no primeiro dia, começaram a tomar atitudes e decisões para qualquer tipo de cenário, para os cenários mais difíceis, vamos dizer, para poderem continuar nos cenários mais difíceis. Mas logo termina e logo os processos de investimento são retomados e a gente espera que as coisas continuem quase como eram antes. Até, na verdade, se você pensar em termos de risco como investidor, depois da guerra, o risco do país vai ser mais baixo, porque essa ameaça não vai, se Deus quiser, não vai existir mais desse jeito. Então, o risco do país diminui depois. Dúvidas mais? Das empresas? Alguém quer comprar um diamante? Eu trouxe amostras aqui. Como é que ela funciona? Quanto à captação de recursos de vocês, já entendi que são, em geral, a maior parte dos recursos vem de grandes investidores, né? Uhum. Mas e para o investidor menor, por exemplo, existe essa possibilidade de participar de alguma maneira desses fundos? 5 mil dólares, 10 mil dólares. Então, são investimentos pequenos. Esse cara pode assim, para falar, até existe, eu vou chegar lá. Primeiro, assim, o investimento mínimo típico aqui é de $1 milhão. Os prazos são super longos e não tem nenhuma liquidez até o final. Então, assim, são 10 anos para eu comprar, juntar um volume de dinheiro, comprar empresas com esse dinheiro e esperar elas amadurecerem, fecharem algumas, vender as outras, demora uns 10 anos. Aliás, meu maior inimigo na hora de captar investidores é o Shark Tank. Quem conhece o Shark Tank? Porque no Shark Tank parece muito fácil. Parece que eu estou sentado na cadeira e as empresas vão passando e eu jogo uma proposta, aceita, não aceita e acabou. É meu maior inimigo porque desvaloriza o que eu faço. É muito mais complicado. Eu tenho uma outra apresentação, se vocês quiserem mais 2 horas, vocês têm tempo, mais 2 horas, eu te conto como que é o dia a dia. É muito mais complexo do que o Shark Tank.
Mas, falando dos investidores, então, assim, o mínimo é 1 milhão, e esse tipo de investidor que está disposto a colocar de lado 1 milhão por 10 anos, para tentar chegar que esse milhão se transforme em 2, 3 milhões, ou vira pó, porque posso perder tudo, posso fazer tudo errado, isso é de alto risco. Então, é um tipo... tanto quanto eu falei que não é muito racional o empreendedor fazer o que ele faz, inventar essas coisas, também não é muito racional o investidor investir nesse tipo de negócio, realmente falando. Eu vivo disso, mas eu falo assim, é meio louco quem investe dinheiro nesse negócio. Eu invisto bastante do meu capital, mas é realmente muito complexo. Agora, então, assim, é muito mais suitable, aplicável, combina muito mais com o grande investidor que tem $1 milhão para perder, vamos dizer assim. Mas, no Brasil, especificamente, fizeram, não fui eu, mas uma empresa que se aproximou de mim de investimentos, fez um fundo brasileiro que investe no meu fundo. Então, no fundo brasileiro, ela faz o que ela quer em termos de que investidores ela traz, e eu acho que aqui o mínimo era R$50 mil, uma coisa assim. Agora, assim, a gente não está captando o tempo todo. Agora, por exemplo, a gente está fechado, o fundo 3 já está completo, já está está no meio do processo de investimento, mas daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, eu vou fazer o fundo 4, se Deus quiser, e aí talvez essa mesma pessoa vai querer fazer um fundo brasileiro para investir no fundo 4, daí vai ter talvez tenha essa possibilidade, mas a princípio, diretamente comigo, não, mas tem que ser através do fundo brasileiro. Qual é o fundo? Chama Maverick, não sei quanto, eu nem lembro o nome, mas é um filme, se não me engano, é um filme. Quem fez aqui foi a Garim, junto com a WP, no banco da Ecoval, como administrador do fundo. Não é o Duia, não. Tem muita gente fazendo isso aqui no Brasil. Boa noite, Michel. Tudo bem? Queria te agradecer pela palestra. Obrigado. A gente conversou há 5 anos atrás em Israel, digitalmente. Então, primeira vez que estou te vendo pessoalmente, queria te agradecer. Eu queria saber, você falou dessa questão do fosso, e eu vi que as suas 5 empresas elas têm software de inteligência, mas também elas são densas em hardware. E, muito provavelmente, esse hardware tem fornecedores, principalmente da China. Como que você vê a cópia do concorrente chinês, e, principalmente, grupos também que não respeitam muito as patentes, ou acabam buscando brechas para desviar, e muitas das soluções que vocês têm, tem outros tentando solucionar de outras formas também. Não é algo exclusivo. Então, como manter essa barreira de entrada e entender um pouco como a Maverick faz a due diligence e a tua gestão, se ela é mais ativa, você busca ter uma cadeira no conselho, como que você, ao longo desses 10 anos, tenta agregar valor ao teu investimento? Muito obrigado pelas boas perguntas, cada uma. Mas eu não anotei, fica com o microfone que eu vou esquecer todas as perguntas. A primeira era sobre o moat, né? O fato de ser hardware e copiar. Eu mostrei as de hardware porque é o que tem o que ver. Assim, tem muita empresa de software, mas eu não tenho o filminho da empresa de software. É difícil fazer um filme como uma empresa de cybersecurity, etc. Então, eu mostrei as empresas de hardware. A gente faz também hardware, não só... Aliás, acho que hoje 1/3 seria hardware. Vamos pegar o exemplo da TV para ilustrar. O segredo ou a patente não está no hardware. Quer dizer, construir um drone assim não é complicado. Mesmo com a foto, você não precisa fabricar na China. Se alguém vê esse filme, já vai saber produzir um drone parecido. Mas todo o pulo é o software, e o software não vai para a China, não vai para nenhum lugar. O software está totalmente criptografado, dentro eu coloco ele no hardware depois, que está produzido o drone, etc., vai com um computador para o cliente. Não sei se deu para ver, mas na plataforma onde tem os drones, embaixo tem computadores, tem um aspirador também, porque ele aspira a fruta e tal. Então, copiar o software é impossível, e desenvolver o software, good luck, é muito complicado. O Google Ventures,
Google tem um venture capital que nem muito maior do que o meu. Investiu $200 milhões numa empresa só, que se chamava Abundance, que tentou resolver o mesmo problema da TV e fechou porque não conseguiu chegar numa solução, depois de gastar $200 milhões. Então, assim, a gente procura coisas que são suficientemente complexas para que mesmo que alguém tente... E, assim, tem uma questão de tempo também. Quer dizer, se eu conseguir resolver o problema... O meu ciclo são 5 anos. Então, até alguém identificar essa solução e querer começar a tentar imitar, vai levar muito mais tempo, e eu já vendi a empresa nesse tempo e tal. O fato de ter outras soluções de outras formas para o mesmo problema tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que valoriza a dor, quer dizer, aumenta a conscientização de que é uma dor, de que vai ser um mercado, de que precisa ser um mercado. E o lado ruim é que pode ser realmente que eu não tenho esse monopólio, não é tão monopólio. Eu vou dar um exemplo bom. Eu falei no começo de quem tem o problema dos olhos, né, de ler. Você acha que você não chegou ainda? Eu falei, tem uma empresa que resolveu o problema. Quem gosta de ler, quem precisa e gosta de ler usando óculos de leitura? Ninguém. Então, tem uma empresa que não tem vídeo ainda, mas eles inventam... Não, isso é outra história. É para quem precisa de óculos para ler. Isso é para cego. Aquilo é para semi-cego, é outra história. Mas, assim, eu uso óculos para ler. Porque ou eu estico o braço assim, eu não consigo ler porque está pequenininho já, eu não consigo ler. Então, eu tenho uma empresa que a gente investiu, que acabou de receber a aprovação do FDA, que ele inventou um colírio, que por 4 horas, 5 horas, você consegue ler como quando você tinha 30 anos, sem nenhum efeito colateral. Ok? Nesse caso, eu tenho um concorrente muito grande, que começou na minha frente, já lançou faz 2 anos. Em janeiro vai fazer 2 anos que eles estão no mercado, que é a Allergan. A Allergan é quem inventou Botox e tudo mais. Só que, assim, como é um mercado... quer dizer, não existia nada disso, quer dizer, eu preciso convencer vocês que vale a pena pingar no olho todo dia, 2 vezes por dia, uma de manhã e uma à tarde, e tal. Eu preciso, na verdade, é uma ajuda para mim. Ninguém vai ser dono do mercado inteiro, nem eles, nem nós. Na verdade, a gente está juntos contra 99% das pessoas que usam óculos de padaria, não padaria, de banca de jornal, certo? Esse é meu concorrente, também deles. Ele não é meu concorrente, nem eu sou concorrente dele. Na verdade, nós dois estamos indo contra o óculos de banca de jornal. Então, às vezes, na verdade, é bom ter mais de uma pessoa tentando resolver o problema. O valor da minha empresa realmente muda nesse caso, é um pouco menor. Eu não posso vender para Allergan, eu preciso vender para Alcon, eu preciso vender para J&J, para essas outras empresas que ainda assim têm muito interesse de concorrer com a Allergan. Então, tem o bom e tem o ruim. Faltou mais perguntas. Do meu processo de due diligence. Não, a mesma coisa. Mas o drone, provavelmente, as peças ou as placas, peças são feitas na China. Hoje não, mas vai ser no futuro, eu imagino. Mas também vão copiar o hardware, não é o problema. O negócio é o software, tanto no drone, quanto na Twine, quanto do satélite, nem tenho o que falar. O que mais que eu mostrei aqui? A Lucix, as máquinas, ninguém vai... tudo feito na própria Lucix, inventado na Lucix. Não vai ter diamante chinês? Tem. Não, já existe. Esse é um problema. Esse do diamante chinês é um problema. Por isso que... Não foi por isso que eu investi, foi por causa os wafers na China não vai existir muito cedo. Porque é outra complexidade, não tem nada a ver. E a outra pergunta era sobre due diligence. Due diligence e o papel ativo da Maverick na gestão. Due diligence tem fases. Então, a gente primeiro recebe o primeiro encontro com uma empresa. Como eu falei, a gente olha 700 por ano. Então, o primeiro encontro é muito breve, é para a gente entender se é algo que vale a pena investir tempo ou não. E aí, vai fase atrás de fase. A gente procura, por exemplo, a primeira coisa são as pessoas. Eu botei a ordem aqui, não por acaso, mas o item mais importante é entender as pessoas, entender a capacidade, a dedicação delas e tudo mais. Depois, a ideia, o mercado
enfim, a gente traz muitas vezes um consultor externo que é especialista no mercado ou na tecnologia para entender quanto que é realmente esse fosso é fundo ou não é fundo, para ter certeza de que é uma coisa realmente única ou difícil ou complicada de se copiar, por exemplo, e que os compradores vão entender que não vale a pena eles tentarem produzir algo parecido. As grandes companhias, em geral, vão querer comprar. Tem essa pergunta, buy or make, que é a pergunta importante para mim na hora de vender a empresa, ou na hora de investir, saber que quando eu chegar a hora de vender a empresa, se a multinacional vai entender que é tão difícil que é melhor ela pagar $1 bilhão para comprar essa empresa do que investir $500 milhões para produzir dentro, com risco de dar certo, não dar certo, esperar 5 anos para chegar em algum produto e tal. Então, essas coisas eu preciso saber ou ter uma noção antes. Eu nunca faço, aliás, é importante também entender assim, não teve um caso que eu investi sabendo tudo. Tipo assim, é sempre investimento sobre de incerteza. Eu não sei tudo vai acontecer ainda, e as projeções são simplesmente o que está escrito no papel, não tem nada a ver com o que vai acontecer depois que eu investi, vai ter outros problemas. Eu mostrei os sucessos, tem fracassos também. Eu só mostro as coisas lindas, mas está cheio de problemas, cheio de dificuldades, e o Shark Tank é uma grande enganação. E sobre ser ativo, a gente, em geral, tem um assento no Conselho de Administração, não em todas, mas na grande maioria. A gente tenta ser super ativo, a gente tem um ativo importante, que são nossos investidores. Os outros fundos, em geral, a maioria dos fundos tem, especialmente os fundos bem grandes, tem principalmente investidores institucionais, fundos de pensão, grandes bancos, seguradoras, endowments, e por aí vai. E esses não vão ser ativos, não querem saber muito das empresas, querem saber do retorno financeiro e ponto final. Meus investidores, a maioria deles investiu para ganhar dinheiro, mas também para se envolver, estão dispostos e querem muito, são curiosos, interessados e querem se envolver com as empresas, caso a caso, quer dizer, em cada uma delas. Por exemplo, todas as que estão no Brasil, que eu citei várias aqui, tem muitos dos investidores nossos envolvidos em abrir portas para eles aqui, em trazer eles para cá, em ajudar eles a dar os primeiros passos aqui. No caso da White Charge, por exemplo, a Unilever fez o teste no Carrefour, tudo só aconteceu por causa de uns 3 investidores que têm esses contatos e que botaram dinheiro até aqui na operação do Brasil para fazer isso acontecer aqui no Carrefour, por exemplo. Então, a gente é muito envolvido quando dá, e também a gente respeita muito o empreendedor. Tem empreendedores que não querem saber de nada, e tem uns que são super abertos à nossa participação. A gente não vai forçar uma situação só porque eu quero ser ativo. Provavelmente eu não vou investir com ele que não quer saber nada de mim, mas se eu investir, eu vou respeitar a distância. Já tive casos assim. Uma coisa assim, eu falei sobre advice e mentoria, no caso como investidor é importante eu ter isso também. E eu vou dizer que para mim também foi um processo. Eu faço isso há quase 10 anos e no começo eu mesmo não tinha consciência talvez de quanto que eu podia ajudar eles com isso. Quem sou eu? Eu tinha alguma experiência em investimentos desse tipo pessoal, com algumas 5, 6 empresas, mas como eu vou? Quem sou eu para dar para o empreendedor uma dica? Olha, faz assim ou não faz assim, etc. Mas com o tempo você percebe que o empreendedor só conhece a empresa dele e só está vendo os problemas dele. E eu já vi 700 por ano, assim, eu vejo tanta coisa que ele não imagina. E tem especialidades mesmo, vamos dizer, na parte de negociação de investimento, eu já passei por tantas, que ele não sabe negociar com o próximo investidor, tanto eu posso ajudar ele bastante, tanto do lado dele na negociação com o próximo investidor, depois que eu investi. E hoje eu percebo quanto valor isso tem, e no começo eu não percebia. Mas, enfim, você vai ficando com cabelo branco e tem valor para o cabelo branco. Eu, quando eu era jovem aqui no Brasil, no mercado financeiro, eu ficava olhando para os chefes e para os chefes do meu chefe e dizia assim, mas o que eles sabem que eu não sei? Eu achava que eu já podia ser o dono do banco. E hoje, olhando para trás, assim, o cabelo branco tem razão, não é
Eu não sei mais do que o estagiário porque eu aprendi, mas é porque eu vivi. É uma diferença, faz muita diferença. É. O instinto acaba se... Você conhece o livro do Malcolm Gladwell, acho que chama Outliers, não é Outliers, esqueci o nome do livro. Começa uma cena do livro que tem um quartinho com um vaso antigo egípcio, e tem um especialista olhando para a porta, abrem a porta, 10 segundos, fecham a porta, ele tem que dizer se é verdadeiro ou falso, ou falsificado. E ele fala assim, é falso. Aí eles falam, por quê? Como você sabe que é falso? Eu falo, não sei explicar. É um instinto. Ele não sabe pôr o dedo por que ele achou que era falso, mas certeza é falso, e era falso. É a mesma coisa, você acaba criando um instinto de olhar várias vezes para o falso e o verdadeiro e o falso. É o AI automático do ser humano mesmo. Desenvolve. Ia te perguntar, quantas empresas hoje vocês estão investindo e a taxa de sucesso? E só para fechar, eu largo o microfone, você já participou de algum IPO das empresas que você investiu? Obrigado. Imagina. A gente investiu em 42, a gente tem hoje 23 ativas, das de 19 que já não estão mais, mais ou menos 10 eu fechei, 9 eu vendi. Mas as 23 ainda estão aí. Então, eu não sei dizer taxa de sucesso ainda, tem tempo ainda. 10 anos é muito pouco em Venture Capital, eu estou só há 10 anos. O que faltou? Então, em geral, as minhas empresas não vão chegar no IPO, porque esse valor monopolístico, etc., ele atrai preços muito cedo, que eu só talvez chegaria numa empresa mais normal, assim, no IPO. Então, é raro uma empresa de deep tech chegar até o IPO. Até o contrário, às vezes, no processo de due diligence, um dos problemas que eu tenho, uma das perguntas que eu tenho que responder, se vou ganhar suficientemente dinheiro nessa empresa, porque ela vai ser vendida muito antes dela atingir o potencial dela, porque vão propor um preço que não dá para recusar. Então, vou dar um exemplo. Eu estou vendo uma empresa agora, estou no final do processo de investir, já estou com o term sheet, provavelmente amanhã a gente assina o term sheet, que é o resumo das condições de investimento, uma carta de intenções, vamos dizer assim. E eles estão num mercado super interessante de criptografia à prova de quantum computing. É algo complicado, mas quando tiver quantum computing mais disponível, quando a Lucix vender os chips dela, tudo que existe hoje de criptografia não vale nada, é facilmente quebrável, vamos dizer assim. Então, precisa de uma tecnologia nova que seja resistente a um quantum computer. E criptografia é essencial. Hoje, toda a comunicação de dados que tem, todo mundo, em todas as empresas, no mundo inteiro, usa um tipo de criptografia bastante... muito suficiente para hoje, mas não suficiente para amanhã. Então, já tem gente procurando soluções para amanhã. Porque já tem gente ruim do outro lado, os bad guys, já estão acumulando informações criptografadas para, quando tiver acesso a quantum, já ter um estoque grande para abrir e para roubar de informação antiga, mas ainda assim informação muito sensível. Então, essa empresa resolve esse problema. É uma dor grande, vai ser muito grande, vai ser muito maior ainda. Esse mercado já é grande, vai ser muito maior. E o problema é que tem tão poucas soluções disponíveis no mercado e tem gigantes procurando resolver esses problemas, como Cisco, Amazon, as grandes empresas de equipamentos para telecomunicações, para comunicações, que é muito provável que, quando tiver até, vamos dizer, os primeiros clientes já estiverem muito satisfeitos, vão querer comprar a empresa. E não vai dar tempo de eu ganhar suficientemente dinheiro, porque eu vou comprar por 10, vou vender por 30, está ótimo, mas se ficar 3 anos mais, eu posso vender por 400. Entendeu? É outro nível. Eu procuro chegar de 10 a 400, não de 10 a 30. Porque, para poder entregar para cada milhão 3 milhões de volta,
eu vou ter aquelas que vão virar, que eu vou perder todo o dinheiro que eu investi, eu tenho que ter algumas que vão me dar 30 vezes, 40 vezes, para no final, no total, eu conseguir entregar 3 vezes de volta. A TV é um exemplo. A TV a gente começou a investir num preço de 15 milhões de dólares de valuation, e ela vai vender esse ano que vem 15 milhões de dólares, ela deve valer hoje 200 milhões, uma coisa assim, vai ser uma grande... E se eu vender ela hoje, como empresa inteira, vai ser muito mais que isso. Então, é um bom investimento, mas como eu falei, 10 empresas eu fechei sem tirar de volta 1 centavo. Microfone. Eu tenho só me disseram que eu tenho mais 3 minutos. Michel, tenho 2 perguntas aqui para você. As empresas investidas pela sua empresa são eminentemente startups, certo? E as startups precisam ser necessariamente orientadas pela agenda ESG. Necessariamente? Eu acho. Ok. Queria saber se você e a sua empresa adotam uma estratégia que é ESG, essa é a primeira pergunta. E a segunda, se você vislumbra uma oportunidade para a sua empresa aqui no Brasil ou para um modelo similar. Bom, sobre ESG, a gente não precisa, eu sinto que a gente não precisa ter uma agenda nossa ESG, porque, na verdade, as empresas já têm, do que eu mostrei aqui, só, por exemplo, tem 3 super fortes ESG, a de água, a do têxtil e a dos diamantes. Tudo que se faz, em geral, em Israel, para soluções grandes, problemas grandes, sempre vai ser no sentido de economizar alguma coisa, de dar menos trabalho, mas o ponto de ESG que a gente é mais atencioso, vamos dizer assim, é a parte da diversidade. A gente procura bastante sempre, nas empresas, diversidade. Na minha empresa, somos 2 homens e 3 mulheres, por exemplo. É raro nessa indústria de venture capital. A gente procura bastante, a gente dá um peso maior se a gente encontrar uma empreendedora mulher, que é mais raro. Não, das empresas, sócios das empresas. Mas eu não tenho uma agenda pré-definida ESG exatamente, mas eu diria assim que eu acabo fazendo praticamente tudo de ESG sem botar esse nome. Para você ter uma ideia, quando a TV foi captar dinheiro, também é ESG. E aí os banqueiros de investimento foram procurar o que é ESG, assim, que querem aumentar, né, o ESG para poder vender mais fácil, vamos dizer assim. E uma das coisas óbvias é realmente de diminuir o trabalho braçal, difícil, ruim, etc. Vocês não viram. Eu talvez consiga mostrar. Eu tive em julho aqui com a TV no interior de São Paulo com as laranjas. E se você visse como eles trabalham hoje, não parece um ser humano. O catador de laranjas no Brasil, em São Paulo, parece um animal, parece uma onça. Assim, é muito violento. Então, assim, antes de eu ver isso, me perguntavam, né, se eu estou... Porque, assim, no fundo, a TV, se você olhar de outro lado, ela está causando perda de emprego, né? Você acha que o agricultor vai usar a TV no lugar de usar pessoas. Então, alguém vai perder o emprego. Então, a pergunta que eu sempre recebia era, mas você está tirando o emprego do peão. A resposta que eu tinha até julho era assim, bom, vocês lembram que aqui em São Paulo, quando eu cresci aqui, no elevador tinha um ascensorista. Né? A tecnologia fez ele perder o emprego. Você acha que isso foi bom ou foi ruim? Eu acho que foi ótimo. Quer dizer, que trabalho era esse de ficar o dia inteiro no elevador apertando o botão para mim? Eu sei apertar botão, etc. Hoje os elevadores são quase... Hoje é pior ainda. Hoje não precisa nem apertar o botão. Você passa na catraca e já sabem para que andar você vai. Mas é um negócio positivo. E depois de julho, não só eu acho que é um negócio positivo, como eu acho que em hebraico também chama mitzvah. É uma boa ação. Você está fazendo um favor para ele de
tirar ele desse emprego. É um negócio terrível. Então, assim, em geral, o ESG está embutido. Qual que era a segunda pergunta? No Brasil. Eu enxergo, sem dúvida, mas assim, o ecossistema não é do mesmo tamanho e não é da mesma profundidade, mas existe também no Brasil. Não é a maioria. Assim, aqui, em Venture Capital, eu diria que 90% não é esse modelo e 10% ainda pode ser esse modelo. Existem centros específicos de excelência técnica, de gente que poderia ter inventado esse tipo de coisa aqui no Brasil, mas aqui é muito disperso ainda geograficamente. Eu tenho uma vantagem, todas essas empresas que vocês viram estão a 20 quilômetros do meu escritório. Aqui, quando eu falo com fundos aqui, eu falo um pouco, eu não participei dessa indústria quando eu vivia aqui, então eu tenho algum contato, mas não é muito contato. O Duio é um deles. Eles aqui têm que achar alguém em Belo Horizonte, em Florianópolis, não sei o quê. É muito mais complexo do que o que a gente faz. Então, assim, não é propenso. Existe a possibilidade, dá para fazer, mas não é um negócio... É mais difícil do que o meu trabalho. O meu já é difícil, mas o deles aqui seria bem mais difícil, na minha opinião. Bom, muito obrigado a vocês, obrigado pela presença.